Beleza, turma? Bora lá de novo, então. Seguindo. O que a gente viu na aula passada? Do que a gente está falando, né? Do que a gente está falando, tá? Vamos lá, filho, vamos lá. Vamos lá. Na aula passada, deixa eu dar 2 passos para trás. Na aula retrasada, a gente começou a falar de... Comecei a voltar um pouco com vocês aquela ideia de que para várias e várias situações a gente usa símbolos para nos comunicar. É assim que a gente se comunica. Tá? A gente usa esses símbolos. Alguns a gente chama de letras, alguns a gente chama de... Eu vou chamar aqui de números, apesar desse não ser exatamente o termo mais adequado. Mas para mim aqui, e é isso que eu discuti com vocês, são só alguns desenhozinhos que a gente associa a algum determinado significado e um determinado conjunto de regras que adiciona mais significado. É tipo, chega aquele bife bacana pra você, você dá aquela, bota uma pimentinha por cima, sacou? Você coloca alguma coisa a mais. Aquelas regras ali, elas expandem o significado daqueles símbolos, tá? E aí permite a gente usar o mesmo símbolo com significados diferentes. O mesmo símbolo com significados diferentes, tá? Então percebam, as regras elas ajudam a expandir o significado desses símbolos que a gente está usando aqui, tá? E essas regras, a princípio, elas são arbitrárias. Você escolhe a regra do jeito que quiser, você monta o sistema do jeito que você quiser, tá? Não tem, em princípio, um sistema certo, um sistema errado. Tem, sim, determinados sistemas que tornam determinadas operações um pouco mais fáceis. Tem sistemas que tornam determinadas operações um pouco mais difíceis, tá? Aí o exemplo que eu sempre gosto de dar aqui é: tenta somar 2 números razoavelmente grandes usando o sistema de algarismos romanos, por exemplo. Aqueles M, C, X, não sei o que lá. Isso assim, meio que você tá meio perdido assim na parada. Como é que vocês fariam hoje? Você pegaria, converteria para esse outro sistema aqui, posicional, faria a operação e aí você converteria de volta. Tá? Basicamente é isso que vocês fariam. Tá? Eu não faço a menor ideia de como é que os romanos faziam. Eu realmente faço a menor ideia de como é que eles faziam esse tipo de operação. Porque eles tinham esse problema de contar áreas, então meio que tem que multiplicar números. Tá? Somar coisas, por exemplo, sei lá, para fazer contabilidade. E boa parte desses sistemas aqui, eles nasceram dessa necessidade de contar as coisas, de escriturar bens e etc. Tá? Principalmente para cobrar imposto. Sempre teve muito ligado a essa ideia. Tudo bem? Na aula passada, a gente foi para um certo extremo nessa história dos símbolos. E aí eu comecei a discutir com vocês uma determinada situação, tá? Algumas afirmações. E foi muito baseado na forma como a gente fala mesmo, assim, ó, no dia a dia, tá? A gente montou um sistema. Eu vou chamar aqui de álgebra de Boole, que é baseada num conjunto de 2 elementos que eu estou usando aqui. Esses 2 símbolos, 0 e 1, que é o mais comum que vocês vão ver. Mas podiam ser quaisquer 2 símbolos, tá? Uma maçãzinha, uma bananinha, sei lá, uma carinha feliz, uma carinha triste, uma lâmpada acesa, uma lâmpada apagada, botão pressionado, botão não pressionado, uma porta aberta, uma porta fechada, qualquer coisa, a mão levantada, a mão abaixada, qualquer coisa que tenha 2 símbolos ali que você consiga distinguir entre eles, tá? Só isso você precisa aqui nessa coisa. E aí a gente construiu um conjunto que eu vou chamar aqui de 3 axiomas, tá? São 3 regras que a gente escolheu para colocar no sistema. Eu escolhi elas porque elas, de certa forma, capturam uma determinada lógica por trás de como é que a gente combina afirmações, naquela ideia de afirmações que podem ser verdadeiras ou falsas, tá? A gente montou um conjunto de 3 regras, quais sejam, tá? A primeira aqui que eu vou chamar de inversão. Normalmente vocês vão ver eu escrever em inglês, que é mais curtinho, not, tá? Que fala o seguinte: 0 barrado
alguma coisa que é falsa, quando ele passar por essa operação de negação, vai virar verdadeira. E alguma coisa verdadeira, quando passar pela operação de negação, vai ficar falsa. Tudo bem? Repare que aqui está numa notação algébrica, tá? Uma segunda notação equivalente, tá? Seria escrever uma variável, eu vou usar A, B, C para as entradas. Vou escrever Z para a saída. Seria escrever na forma de uma tabela que relaciona todas as entradas, o que acontece com a função. Então, se aparecer um 0 na entrada, ela produz um 1. Se aparecer um na entrada, ela transforma num 0. Tudo bem? Uma segunda notação aqui. A gente vai usar bastante para eu mostrar alguns teoremas para vocês, que é meio que a forma como eu entendo esses teoremas. Alguns, vocês vão ver que eu mostrei na aula passada, né? Você sempre pode fazer aquela coisa de montar as tabelas e aí comparar funções diferentes, não sei o que, vendo se elas têm a mesma tabela, tá? Só que eu vou estender um pouco essa ideia com vocês, tá? E é uma coisa que a gente vai usar. Eu uso quase corriqueiramente, assim, quando eu estou programando, quando estou desenvolvendo sistemas, porque isso me ajuda muito a pensar nas coisas, tá? Mas, vamos lá. Terceira representação que a gente construiu para essa função aqui foi uma representação como se fosse uma caixinha preta, tá? Do lado esquerdo aqui, a entrada da função, do lado direito aqui, a saída da função. Eu não vou nem chamar de Z, eu vou chamar de A barrado. Para vocês logo já se acostumarem. Que o A barrado é uma coisa em si. Não é para você pensar no A, não é para você pensar no A e aí fazer a operação. É para você pensar, o A barrado é uma coisa em si. Já começa a acostumar logo, porque eu vou começar a usar esse termo aqui. Essa ideia, tá? De que o A barrado é uma coisa em si mesmo. Tudo bem? Mas vamos seguindo aqui. Segunda função, que a gente também está assumindo como um axioma. Axioma é aquilo que a gente escolhe para ser verdadeiro, a gente não fica discutindo muito, a gente não fica discutindo por que ele é verdadeiro. A gente é verdadeiro por quê? Porque a gente escolheu assim. Aliás, porque eu escolhi assim. Só isso. Porque Deus mandou. Porque, sei lá, eu olhei meu coração, disse que tinha que ser assim. Tudo bem? Não tem motivo para ser certo e errado. Tudo bem? E isso implica que você pode escolher outros axiomas, tá? Isso implica que você pode escolher outros axiomas. Inclusive, tem axiomas, eu vou mostrar aqui eventualmente para vocês, que tem um sistema de axiomas que só tem uma regra que já serve para tudo que a gente vai fazer. Vamos chegar lá, tá? Mas segue o baile aqui. A segunda foi a operação que eu vou chamar aqui de ou, tá? E aí ela falava o seguinte, ó. Falso ou falso é falso. Falso ou verdadeiro é verdadeiro. Verdadeiro ou falso é verdadeiro. Verdadeiro ou verdadeiro é verdadeiro. Tudo bem? E aí eu vou escrever a tabela aqui. A, tem uma entrada A, uma entrada B. Produz uma entidade, vamos chamar assim, um objeto A ou B, ou A mais B, como eu vou ficar me referindo várias vezes, tá? E aí, a tabela é essa aqui, ó, 0, 0 dá 0, 0 e 1 dá 1, 1, 1. Tudo bem? E a gente também deu um símbolo para esse cara aqui, um símbolozinho caixa preta, tá? Que era assim, ó, a entradinha meio curvada, a saída aqui, A, B. Beleza? Por fim, terceira função lógica, terceira regra que a gente vai usar ainda de maneira axiomática é o E lógico, tá? O E lógico. E ele fala para mim o seguinte. Eu vou até abreviar aqui, ó, em vez de ficar escrevendo todos os casos, tá? Ele vai falar para mim o seguinte. 1 e 1 é verdadeiro. 1 e 1 é verdadeiro, tá? Todos os outros casos, eu vou escrever assim, tá? Eu vou escrever assim, tá? Uma anotação que eu estou inventando agora. Qualquer outra coisa é falso. Tudo bem? Qualquer outra coisa é falso. 1 e 1 é verdadeiro, qualquer outra coisa é falso. Se a gente puser na tabela, A, B, A e B, 0, 1, 0, 1, 0, 1, vai ser
1 e 1 é verdadeiro, qualquer outra coisa é falso. Simples assim, tá? E a gente também inventou um símbolo de circuito para esse cara aqui, ou uma caixinha preta, que era assim. No começo eu vou desenhar com mais cuidado, mas vocês vão ver que eu não sou tão cuidadoso na hora de desenhar, não. Meu desenho é meio orgânico, vou chamar assim, tá? Mas, perdão? Orgânico. Abstrato já é só um desenho no papel. É só uma ideia isso aqui. Tudo bem, gente? Foi aqui, a gente chegou até aqui. E aí comecei a mostrar algumas ideias para vocês. A mais importante delas, por enquanto, é: dadas duas funções lógicas, duas combinações desses caras aí, tá? Você consegue comparar elas comparando as tabelas. Se para as mesmas entradas, duas funções produzem sempre as mesmas saídas para todos os casos, essa é uma prova de que as duas coisas vão ser iguais. A gente vai usar, de fato, o símbolozinho igual. Igual tem esse sentido pra gente, tá? São duas combinações de símbolos, vamos chamar assim, indistinguíveis. Ou melhor ainda, que produzem a mesma lógica. Elas têm a mesma lógica de operação. Tá? Elas realizam a mesma função, elas realizam a mesma operação. Tudo bem? Hoje aqui a gente vai ver vários outros axiomas, várias outras, alguns outros teoremas desses aqui, tá? Alguns deles vocês vão olhar que, tipo assim, vão ser bem óbvios, alguns são bem menos óbvios, tudo bem? E aí, para que a gente vai usar isso? Em primeiro lugar, para exercitar um pouco essa coisa de ir operando com essas funções aqui, tá? Por enquanto vai ser meio que um jogo de ficar mexendo com letrinha para lá e para cá, tá? Mas muito em breve a gente vai querer usar esse sistema para codificar outros sistemas. Por exemplo, como é que eu escrevo os números e eu faço soma, multiplicação, usando essas regras que estão aqui na tela agora. A gente vai querer embutir essas outras operações aqui, nesse sistema. Como é que eu represento texto? Eu vou querer embutir aqui. Tá? Como é que eu represento, sei lá, a lógica de operação de uma cafeteira? A gente vai querer embutir aqui. E por aí vai. É isso que a gente vai querer fazer depois. E descrever ela em termos desses símbolos e dessas regras que estão aqui já. Ó. Basicamente, tudo que você vai ver em sistemas digitais está aqui no quadro agora. Basicamente tudo. Tudo bem? Tudo vai nascer daqui. E ninguém tem nenhuma questão até agora, né? Tá todo mundo tranquilo. Tá todo mundo ainda olhando, eu espero, pensando assim, não tem como isso aqui ficar complicado. Então mantenha esse sentimento com você. Mantenha esse sentimento com você. Beleza? Ixi, eu tenho que escrever um pouco mais pra cima, né? Tá cortando ali. Tá bom. Aí eu posso fazer assim. Pronto. Melhorou um pouquinho. Onde que eu tava? O que eu tinha que fazer agora? Então vamos lá. Primeira coisa. Primeira coisa que eu quero que vocês comecem a perceber aqui. Alguns teoremas aqui, tá? E aí eu vou mostrar pra vocês direto na tabela. Então, muita atenção, porque eu nunca vi isso aqui em nenhum livro, tá? Tipo assim, eu fui olhando e meio que algumas coisas eu fui inventando. E não tem problema nenhum você inventar uma forma de você entender desde que dê certo e desde que te ajude. Tudo bem? Então, olha só um negócio aqui. Deixa eu escrever as duas tabelas de novo. A, B, A e B. Copiar. A ou B. Eu devia ter botado os números, né? As letrinhas lá. Sei lá, os desenhos. 0, 1. A aula de sistemas digitais é meio devagar, porque tem que ficar desenhando um monte de tabela o tempo todo. Mas vamos lá. Vamos lá. Primeira coisa que eu quero que vocês observem, tá? Na tabela do A e B. Primeira coisa que eu quero. Ela é assim, né? 0, 0. Ela é 1 quando for as duas entradas forem verdadeiras e é 0 em todos os outros casos. Aí eu gostaria, primeira coisa que vocês olharem um negócio que é o seguinte. A gente tem uma tendência
eu mesmo incluso, de olhar isso aqui e pensar assim, tem duas entradas de dados, tem duas informações, dois dados chegando e eu preciso combinar eles. O primeiro é o que está chegando pela coluna A, o segundo é o que está chegando pela coluna B. Uma primeira proposta que eu quero fazer para vocês é, você sempre pode reinterpretar essas colunas aqui, essas entradas. É alguma informação que está chegando. Mas em vez de pensar que é um dado, tipo, como se fossem dois números, você pode pensar como se fosse uma entrada de controle e uma entrada de dados. E aí perceba, tá? Quando a gente pensa em uma entrada de dados, volta lá para os números. Se você tivesse uma caixinha que soma, você pode estar pensando assim, isso aqui tem que somar o número 1 com o número 2. Não tem muito o que fazer, tá? No nosso caso aqui, tá, que é um pouco mais simples, funciona melhor essa interpretação de, em vez de pensar, tá, que tem uma caixinha que soma, você pode pensar assim, tem uma caixinha que faz várias coisas. Ela tem uma entrada de dados, que é a informação que ela vai transformar, tem uma saída, que é onde estão os dados, e tem alguma forma de você vir aqui e selecionar o que é que a caixinha vai fazer. Repare que isso é uma entrada de dados também. Eu só estou mudando a interpretação do que significa uma das entradas. E chamando de entrada de controle aqui. É um nome completamente arbitrário. Tudo bem? Se a gente fizer assim, tá? Tem alguma coisa bem interessante. Olha só o negócio aqui. Na tabela do A e B. Se eu entender a entrada A, em vez de uma entrada de dados, como uma entrada de controle, eu posso pensar assim. Quando vier A igual a 0... a minha função realiza uma determinada operação. Não é mais uma função de duas entradas, é uma função de uma entrada só. Eu selecionei o que ela vai fazer, com aquele primeiro 0, e aí depois a entrada B traz os dados. Tudo bem? Se A for igual a 1, eu seleciono como se fosse uma outra modo de operação, outra função, e aí eu não tenho mais duas entradas de dados, eu selecionei um modo de operação, a entrada B vira a entrada dos dados. A minha proposta é, uma primeira forma de ver é, vamos separar isso aqui em duas partes, que eu posso pensar assim. Se eu entender a entrada A como entrada de controle, o que eu estou propondo é olhar o seguinte, quando A é igual a 0, qual é a função que está sendo realizada ali? Horas. Se entrar dado falso, sai falso. Se entrar o dado verdadeiro, sai falso. Vou repetir. Se entrar 0, sai 0. Se entrar 1, sai 0. Qualquer coisa que entrar, sai 0. Nesse modo de operação. Todo mundo está vendo lá? Olha lá na tabela. Se entrar, qualquer coisa que entrar, não interessa, sai 0. Tá? Sai 0. Eu vou chamar isso aqui, eu vou simplificar, tá? Falando o seguinte, se eu estou no modo 0 ali, nesse modo de operação 0, a saída é 0. Todo mundo está vendo? Por quê? Porque, independente do que entrar lá na entrada B, a saída é 0. É isso. Eu vou chamar isso aqui de 0. Está produzindo 0 para mim. No segundo modo ali, ó, se eu chegar ali embaixo e falar assim, escolhi um outro modo de operação. Eu estou tentando descobrir que operação é essa. Depois a gente só vai usar isso mais corriqueiramente. Estou tentando descobrir. Tá? Selecionei aquele outro modo de operação. Aí perceba, olha o negócio aqui. Se entrar 0, sai 0. Se entrar 1, sai 1. Nos dados. Entrou 0, sai 0. Entrou 1, sai 1. O que esse cara fez nesse modo de operação? Como é seu nome mesmo, filho? Lucas. O que ela fez aqui? Not your AirPods. Não é meu AirPods mesmo. O que ela está fazendo? A porta lógica aqui nesse caso. A função lógica. Ele está combinando com A. Oi? Ele está combinando com A. Ele está combinando com A. Vamos simplificar, porque agora só tem uma entrada de dados. O A serviu para eu selecionar o que ela vai fazer. Certo. Aí a entrada agora de dados é o B. Pensa assim, só tem o B entrando. Tá? Se entrar 0, sai 0. Se entrar 1, sai 1. O que é esse negócio? Como se fosse uma ETL, assim, de uma linguagem de programação. Guarda isso, mas não é aqui agora. Alguém falou aqui. Está copiando a entrada na saída. Está realizando uma cópia. Né? E aí eu posso dizer o seguinte. Presta atenção comigo. Eu posso dizer comigo, pensar assim. Se a entrada, a informação que está entrando, eu chamei de B, o que está produzindo a saída? B. Todo mundo está vendo? Todo mundo.
O AirPods aí tá meio excitado, gente. Guarda aí na caixinha aí. Tá vendo lá? Opa, que essa... eu posso pensar na end, nessa função lógica, e na primeira forma, que é a forma um pouco mais, eu vou chamar assim, baixo nível, um pouco mais trivial. Foi como a gente definiu. 1 e 1 é verdadeiro, todo o resto é falso. Mas eu posso reinterpretar essa mesma afirmação e falar o seguinte, tá? Que essa função lógica, ela é, ou ela produz um zero, quando a entrada de controle for zero, ou ela copia a entrada de dados, quando a entrada de controle for 1. Duas formas diferentes de falar a mesma coisa. Bem diferentes. Concorda comigo? Bem diferentes. Num primeiro momento, o que eu estou fazendo? Eu estou olhando exaustivamente todas as combinações e tentando falando o que ela faz. Aqui não. Aqui é o que eu vou incitar vocês a fazer. E essa é uma parada difícil, é isso que eu vou ficar tentando fazer o tempo todo com vocês. Que é olhar aquela sopa de letrinha de 0 e 1 ali e tentar falar assim, será que existe alguma operação um pouco mais alto nível, um pouco mais abstrata? Um pouco mais abstrata, que me permite compreender essa coisa também? Tá vendo lá? Essa é uma outra forma de pensar nessa coisa. E é um passozinho de abstração. Eu penso, perceba, eu não estou falando nada mais sobre os bits. No primeiro momento eu falei, 1 e 1 é 1, qualquer outra coisa é 0. Eu estou falando sobre os bits que estão entrando. Nesse momento aqui eu não estou mais falando dos bits. Eu saí, escondi os bits, não tem ideia de bit. Eu estou falando o seguinte, essa função lógica, essa porta lógica, eu vou usar tudo com sinônimo, tá? Essa porta lógica aqui, ela é uma porta que ou ela produz 0, ou ela copia uma informação. Perceba que eu não estou me referindo mais aos bits. Estou falando, ora ela produz 0, e aí eu consigo controlar isso, ora ela copia uma informação. Eu não estou mais falando dos bits individualmente. Eu meio que agreguei essas coisas dos bits. Tudo bem? Isso aqui, se eu for escrever, perceba que eu posso escrever isso algebricamente. Estou mostrando isso para vocês na tabela, tá? Na tabela, mas a apresentação nos livros, nas apostilas, tudo que vocês vão ver na internet, vai estar escrito alguma coisa assim, tá? Vai estar escrito alguma coisa assim. 0 e x é igual a 0. Vocês estão vendo ali. É a primeira linha da tabela, certo? Entrou um 0. Qualquer outra coisa que chegar junto, que eu chamei de x, não interessa o que é o x, vai produzir um 0. Essa primeira expressão algébrica, tá, é a interpretação daquelas duas primeiras linhas da tabela, dessa forma que eu falei para vocês. Se você me der um 0, eu produzo 0. Tá vendo lá? A segunda linha, a linha de baixo, tá falando para mim o seguinte. Se eu pegar o 1 e combinar com qualquer coisa, eu vou ficar com a coisa. Eu simplesmente vou copiar o x lá para frente. Outra forma de falar. E aí aqui, ó, nas equações, fazendo de novo aquela analogia com os números. Com números mesmo. 0 vezes qualquer coisa é 0. Nos números. Aqui não é número, mas olha como é parecido. Guarda os iPods aí, gente. O AirPods aí. 0 vezes qualquer número dá 0. Tá escrito aí, ó. Muito parecido. Ó, quando a gente escreve algebricamente. 1 vezes qualquer número dá 1. Todo mundo tá vendo? Tá? A primeira equação aqui, que é essa primeira metade da tabela verdade, tá? A gente chama de teorema da aniquilação. Porque perceba que ela faz sumir a variável lógica, o x sumiu. É como se ela destruísse um x. E dessa forma, percebam, serve de alguma forma informal aqui para simplificar uma função, né? 0 tem de um lado tem duas coisas, uma delas tem x, do outro lado da igualdade sumiu um termo, só tem o 0, não tem mais o x. Ficou um pouco mais simples. Você pode usar isso para, entre aspas, complicar. Você pode pegar o 0, multiplicar, entre aspas, por qualquer coisa, um x, e aí aumentar.
E aí, para que serve isso? Depois a gente vai usar para fatorar, igual você fazer lá com números, tá? A segunda expressão aqui a gente chama de teorema da identidade. Identidade do E lógico, tá? Identidade do E lógico. Tudo bem? Da mesma forma, a gente pode fazer o mesmo processo com o ou e ver no que dá. Tudo bem? E eu já vou adiantar para vocês. Aqui em sistemas digitais, tudo vai ter uma certa dualidade. Tudo que acontecer com o E, vai ter alguma coisa semelhante que acontece com o OU. Tudo que acontece com o OU, vai ter uma coisa semelhante que acontece com o E. Tudo que acontece com 0, vai ter uma coisa semelhante que acontece com 1. Tudo que acontece com 1, vai ter uma coisa semelhante que acontece com 0. Sempre. Vai ter meio que essa ideia aqui o tempo todo. Uma certa simetria entre essas duas operações. E por isso que elas são escolhidas assim. Tá? Vamos lá. Na mesma linha, na mesma toada. E agora, tentar andar um pouco mais rápido, que vocês já entenderam a lógica. Se eu dividir a tabela verdade em 2, tá? Olha a metade de cima. O modo de cima. O modo 0. Vamos chamar assim, modo de operação 0. Tá? Se entrar na linha B, na coluna B, se entrar 0, sai 0, se entrar 1, sai 1. O que está fazendo aqui? Copiando, né? Então, a saída da função é B. Tá? Na de baixo, no modo 1, no modo de operação 1, se entrar 0, sai 1, se entrar 1, sai 1. Oi? Copiando o A? Não, lembra que o A a gente não vai usar como dado, a gente vai usar como seleção desses dois modos, mas eu não vejo o A como uma entrada de dados. Mas o que está produzindo a saída? Uma constante 1. Tá? 1. Tudo bem? O que o OU lógico faz? O que o OU lógico faz? Você pode pensar olhando, vamos chamar assim, no nível do axioma, no baixo nível, olhando todos os bits, caso a caso. Você pode pensar assim. Quando as duas coisas forem falsas, o OU dá falso. Qualquer outro caso, dá verdadeiro. É isso que está escrito aí. Outra forma de ver, mais abstrata um pouco. O OU, quando a entrada de controle for 0, ela copia. É uma porta que copia, tipo um fio. No outro modo, quando a entrada de controle for 1, ele produz 1. Todo mundo está vendo? É isso que está acontecendo aqui. Algebricamente, como é que a gente poderia escrever isso? Tá? 0 mais x igual a x. Perdão? 0 mais x igual a x. 0 mais x igual a x, que é a linha de cima, a metade de cima, certo? A metade de cima, tá? Percebam que... Oi? 0 mais x igual a x. Percebam que é o dual, uma coisa muito semelhante ao que aconteceu ali naquela coisa da identidade. Vou chamar isso aqui de o dual da identidade da coisa. Repare, o teorema da identidade vai ter essas duas caras aí. É só um nome, tá? Eu não tô muito interessado nos nomes. Não quero que vocês decorem nome, não me importa muito, tá? Mas me importa entender essa lógica do que a gente está acontecendo aqui. Tá? Me importa entender essa lógica. A linha de baixo está falando o seguinte para mim. 1 ou qualquer coisa é igual a 1. Todo mundo está vendo lá? Todo mundo está vendo lá? 2 teoremas. Percebam que isso aqui é absolutamente aceitável como uma prova desses teoremas. Tipo, é uma argumentação lógica de que, cara, olha só, eu estou reescrevendo essa parada aqui, eu estou vendo o que está acontecendo. O que eu estou fazendo? Eu só estou reinterpretando as tabelas. Só estou reinterpretando a tabela. Só estou reinterpretando a tabela. E aí, olha só, um passe, que é quase um passe de mágica agora, que vai acontecer. Tá? Que é algo que tradicionalmente aqui, tipo, o pessoal vai dar um monte de nome, um monte de regra complicada, a gente vai usar isso aqui, tá? Mas vocês veem como, no fundo, a essência da coisa não é complicada. É meio que tentar ter o olho vivo, assim, tipo, perceber padrões. É isso que a gente vai ficar fazendo o tempo todo, tá? Eu posso reescrever essa tabela aqui, tá? Posso reescrever essa tabela aqui. Eu posso escrever assim, ó. B, pensando que só tem uma entrada de dados. Pensando que só tem uma entrada de dados, eu posso reescrever ali, ó. B, quando B for 0... Opa, perdão. Perdão. O A, vou marcar aqui, ó, a entrada de controle, tá?
Vou marcar aqui a saída, A e B. É o que a função produz. Tudo bem? O A, quando ele for 0, o que a função faz? Sai 0. Quando o A for 1, o que a função faz? Ela copia o B. Aí olha só o que eu acabei de fazer. Eu só reescrevi aquela tabela usando esse conhecimento que a gente percebeu aqui, construiu aqui agora. E a tabela ficou mais simples. Antes tinha 4 linhas, agora tem 2. Tá? O nome dessa técnica, e ela vai aparecer de novo um pouco mais para frente com uma outra roupagem, tá? Mas vai ser exatamente a mesma coisa que está acontecendo aqui. O nome dessa técnica a gente chama de variável introduzida. Variável introduzida. Tá? Variável introduzida. Tudo bem? Eu introduzi uma variável aqui, ó, boom, na saída. E aí repare, por que a minha tabela ficou mais simples? Tem a mesma informação, mas por que a minha tabela ficou mais simples? Porque eu parti para um nível de abstração um pouco maior, e aí eu escondi um pouco da lógica do negócio dentro dessa tabela aí, ó, dentro dessa variável. Meio que escondendo essa coisa, tudo bem? E você pode continuar fazendo isso. Aqui não faz mais muito sentido. O trabalho do Orlando já não tem muito mais o que simplificar. Esse teorema se estende para mais variáveis? Para mais variáveis? Sim. Aí, é isso que eu ia falar. Se você tem mais variáveis, você pode seguir essa mesma ideia sistematicamente. Você faz com uma variável, introduz ela. Aí você vai dividir o número de linhas da sua tabela por 2. Você vai sumir com uma variável, vamos chamar assim. Você divide a complexidade por 2. Se você quiser fazer de novo, com mais uma variável, é possível. Fica um pouco mais complicado, mas é possível. Com 3, também. Você vai fazendo meio que sistematicamente. Meio que tentando seguir a mesma regra. Em algum momento eu vou acabar fazendo isso. Vou mostrar aqui um exemplo de uma função um pouco maior. Tá? E aí vou introduzindo as variáveis para vocês verem como é que é a lógica. Mas eu não vou ficar elaborando todas as regras possíveis e tipo, exaustivamente. Eu vou tentar mostrar a lógica de como é que você faz e segue o baile. Tudo bem? Tudo bem? Guarda essa ideia aqui. Essa ideia que eu acabei de fazer de interpretar alguma coisa como uma entrada de controle e eu ter modos de operação é extremamente útil, extremamente poderosa. Muito mais do que eu estou mostrando aqui, muito mais do que aparenta aqui agora. E essa mesma ideia vai ficar aparecendo várias e várias vezes de maneiras diferentes para a gente. Eu vou ficar tentando chamar a atenção quando elas aparecerem. Tudo bem? Da mesma forma aqui, ó, no lado do ou, tá? A gente podia reescrever assim, ó. Entrada de controle, A ou B. Quando for 0, copia o B. Quando for 1, produz 1. Tudo bem? Tudo bem? Para que serve isso, professor? E aí já, fazendo um paralelo, normalmente o livro também não fala, tá? 1, para simplificar funções. Que é o uso que a gente vai fazer aqui. 2, quando você está programando, principalmente quando você está muito próximo do hardware, que é o que vocês vão fazer em Sysmic, tá? Vocês vão programar ou em Assembly, ou mexer com esses bits diretamente, porque os bits lá não vão querer dizer, tipo, o número 1, o número 10. Cada bit vai falar alguma coisa, tipo assim, liga ou desliga alguma coisa no seu sistema. Liga ou desliga alguma coisa, tá? E aí, você vai querer várias vezes operar individualmente em bits, só que a máquina não consegue isolar um bit e falar assim, só muda um bit. Ela só consegue mexer num grupo de bits uma vez só. Tá? Isso aqui, essa ideia aqui, é exatamente o caminho para, num grupo de bits, você conseguir mexer em bits individualmente, sem bagunçar os outros. Tá? Por quê? Perceba, você consegue copiar e escrever 0, quando você faz o E. Então, se você escrever um 0 numa posição específica e manter outras posições inalteradas, exemplo, deixa eu até fazer um exemplo para ficar mais concreto. Ixi. Aqui. Peraí. Fiz besteira. Uma besteira muito grande, gente. Peraí. Pronto. Por exemplo, tá? Lá no processador de vocês, qualquer processador, basicamente, ele não vai operar com bits individualmente, ele vai usar o que a gente chama de palavras.
agrupamentos de símbolos, tá? Isso é o que a gente chama de palavra. Então, em algum momento lá, sei lá, tem uma string lá, 0, 0, 1, 0, 1, 0, sei lá, 0, 1, 1, 2, 3, 4, 5. Já tem 8, né? Tá bom, deixei 1 byte. Tá? E aí você, em vez de interpretar isso como número, como uma letra, você vai pensar, pode ser que seja uma situação dessa, é bastante comum, tá? Você fala assim, esse bit é o que liga o ar-condicionado numa sala. Controla ligar ou desligar um ar-condicionado. Esse bit aqui controla ligar ou desligar o projetor da sala. Esse bit aqui controla ligar, sei lá, a lâmpada do centro da sala. Você começa a associar cada bit com controlar, ligar ou desligar alguma coisa. Fisicamente mesmo, tá? E aí perceba, às vezes você quer falar assim, o que é o 1 que eu falei mesmo? Acabei de falar aí. O ar-condicionado. Então, ar-condicionado. Aí você pensa assim, cara, pode ser que tenha algum sistema, pensa assim, completamente plausível uma coisa do tipo, tem um sensor aí na sala de temperatura, e aí esse sistema está lendo a temperatura o tempo todo e fala assim, já está frio, já está suficientemente frio, vou desligar o ar-condicionado. O que ele precisa fazer? Transformar esse 1 em 0, só que imagina que isso está acontecendo no meio de uma palestra, de uma aula, você não quer apagar as luzes também e desligar as paradas, ou sair ligando coisa, tipo assombração, assim, tipo a casa maluca. Você quer mexer só naquele bit, você quer aquele 1 virar 0 e preservar os outros. Só que você não consegue, e é esse que é o negócio, numa máquina que mexe com palavras, você não consegue ler esse bit e mexer nesse bit sozinho. Ou você lê tudo e escreve tudo. Tá? Qual que é a manha aqui? Normalmente, a linguagem, normalmente esses processadores, essas máquinas, vão ter aquelas operações básicas ali, não sei o que, bit a bit. Tá? De tal forma que você pode fazer alguma coisa assim. Eu quero escrever 0 aqui. Tá? Para escrever 0, vamos lá. Olha lá na tabela. Qual das operações que eu tenho que usar? Não, vai lá em cima, lá nas tabelinhas. É O ou E? Para escrever 0. E, certo? Para escrever 0, eu preciso fazer E. Eu faço E de 0, 0, E, qualquer coisa, é 0. Então, eu preciso fazer um E. Eu vou marcar o E assim. Assim, vou escrever aqui o outro lado da operação. Eu preciso botar um 0 aqui, certo? Porque aí, quando eu fizer 1 e 0, o resultado vai dar 0. Vai aparecer o 0 aqui que eu estou querendo. Certo? E os outros eu quero copiar. O que eu preciso botar no E para copiar os bits? 1, né? Quando eu passo a operação do E com 1, copia, não é isso que a gente acabou de ver? Copia. Copia. Então, se eu botar aqui, ó, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, e essa máquina faz esse E bit a bit, coluna por coluna, o que vai acontecer? Onde era 0, continua 0, onde era 0, continua 0, onde era 1, continua 1, onde é 0, continua 0, onde é 1, continua 1, onde é 0, continua 0, onde é 0, continua 0. Olha a utilidade dessa parada, inclusive isso aqui tem nome. Vocês vão lembrar de mim daqui a 6 meses quando você estiver fazendo Sysmic. Você vai olhar assim e falar, cara, que ainda bem que eu... Você não vai falar assim, ainda bem, você vai pensar assim, caraca, o Edil falou mesmo que eu ia usar esse negócio. Como é que era mesmo? Vai acontecer. Acontece nas melhores famílias, tá? A gente, só para dar um nome, que é o nome que vocês vão ver lá em Sysmic, lá na frente, você vai chamar isso aqui de máscara. Máscara, tá? Hã? Faz sentido, E é bem num sentido assim de, tipo, nessa ideia aqui, você pode até pensar assim, os uns funcionam como se fosse uma tela de proteção e o 0 um buraco. Tá vendo? Que faz alguma coisa, tipo, produz alguma coisa ali, e os outros protegem do resto que já tá passando ali, ó. Ou ao contrário, você pode pensar assim, que o 1 é como se fosse um buraco que deixa passar as coisas, acho que é até melhor. O 1 é o buraco que deixa passar as coisas, de cima para baixo, e o 0 bloqueia, forma a sombra ali embaixo. Pronto, você pode pensar assim. Todo mundo tá vendo? Tudo bem? Então, às vezes, pequenas regras aqui, tá, gente, vão ter uma utilidade monstruosa, assim. Tá? Quando você estiver programando assim, bem baixo nível, no número dos bits, nesse tipo de sistema, e alguns de vocês vão querer fazer isso,
Isso aqui é uma técnica básica. Bem básica, assim. Tá bom? Seguindo, vamos aqui para frente. Mais um pouco, vamos lá. Vamos lá de novo. Vou escrever a tabela aqui de novo. A e B. Só que agora eu vou ser um pouco mais inteligente. 0, 1, 0, 1, 0, 1. Aí eu vou copiar essa parada toda aqui agora. Copy, paste. Aí eu posso apagar isso aqui, escrever aqui, mais. Pronto. Bem mais inteligente. Agora eu tô ficando esperto. Esperto mesmo eu vou estar quando eu fizer um pincel que eu só clico, faço o carimbo e ele faz essa parada aí. Pode escrever que eu vou fazer isso. Vamos lá, olha só. O E. 0001, tá? Vamos lá. Vou convidá-los a ver o E de outra forma. Muita atenção agora porque ela vai ficar talvez um pouco bagunçada, a tabela. Mas a mesma lógica, eu vou quebrar a tabela em duas partes. Na mesma ideia, eu vou usar uma das entradas como entrada de controle. Naquele primeiro caso eu usei o A como entrada de controle, agora eu vou usar o B. Tudo bem? A tabela vai ficar menos limpinha, porque agora o B está... Os dois zeros estão separados, né? E os dois uns estão separados. Tudo bem? Mas eu vou manter assim ainda para não... Porque toda vez que eu tentei reordenar a tabela, a galera ficou viajando. Eu vou manter assim, tá? Então vamos lá, olha só. Eu quero ler a seguinte coisa, tá? Essa linha aqui com essa linha aqui. Eu vou marcar elas assim. E aí isso vai ser, perceba lá, ó, entrada de controle 0. Não é isso que eu quero fazer. É isso que eu quero fazer? Não, não é isso que eu quero fazer, porque é indiferente as duas coisas, né? Não é isso que eu quero fazer. Ah, não, peraí. Eu tô viajando. Calma. Eu quero olhar... Desculpa. Quero olhar... Vamos lá. Quero olhar alguns casos particulares aqui com vocês agora. Primeiro deles. Tá? Primeiro deles. Eu quero olhar o que acontece quando as duas entradas são iguais ou quando as entradas são diferentes. Tá? Quando as entradas são iguais ou quando as entradas são diferentes. Olha só, né? O que eu vou separar são essas duas linhas aqui, ó. Essa linha aqui, ó. 0 e 0, as duas entradas são iguais, certo? Nessas duas linhas, as entradas são iguais. Vocês concordam comigo? Tá? As duas entradas são iguais. Eu não estou dizendo que... Eu só estou dizendo, o A é igual ao B. Tá? Pergunta. Quando A é igual ao B, o que aconteceu? Como é seu nome mesmo, filho? Lucas. O que aconteceu, Lucas? Oi? Os valores que são de A e B. Exatamente. Olha só o que aconteceu. O A e B é iguais. Então vou olhar só o A. Eu vou chamar isso de X. Se entrou X e X, o mesmo valor, o que saiu? X. Se entrou 0 e 0, saiu 0. Se entrou 1 e 1, saiu 1. Percebeu? E quando eles dois são diferentes? Quando as duas entradas são diferentes. Aí eu estou falando dessa linha aqui, ó. 0 e 1. 1 e 0. São as duas linhas onde essa coisa é diferente, certo? Tudo bem? O que aconteceu? Entrou X e X barrado. Vocês concordam comigo? Se o X for 0, tá entrando. Eu estou lendo 0 e 1. Aí eu vejo na linha aqui, ó. Essa linha aqui. Se o X for 1, estou colocando 1 e 0, que é essa linha aqui. Todo mundo concorda que é isso aqui. Essa expressão separa aquelas duas linhas amarelas. O que aconteceu? Oi? Produziu 0. Pá, sempre 0. Todo mundo viu? Você pode pensar assim também, ó. Eu vou dar nome para esses caras aqui, tá? A operação de baixo, normalmente chama aqui de teorema dos complementos. Quando eu pego uma variável e o complemento dela, e eu combino isso com o E, tá?
Bum, some a parada. Virou um zero. Tá vendo? Virou um zero. Quando eu pego uma variável e combino com ela mesma, como se fosse uma informação duplicada, e combino isso com o E, o que acontece? Permanece a mesma informação. Tá? Essa propriedade aqui, ela tem um nome e ela aparece em muitos e muitos lugares na matemática. Quando essa coisa acontece, você pega uma coisa, duplica ela. X com X, tem dois agora. Duas cópias perfeitas, dois clones. E aí, tem alguma função ou alguma operação que você combina as duas e aí, bum, continua a mesma informação. Tá? O nome disso é idempotência. Aparece em muitos lugares na matemática. É bem desejável que tenha isso no sistema, tá? Bem desejável que tenha isso aí. E no OU? A tabela do OU é assim. Vamos lá, mesma lógica, ó. Eu quero olhar o que acontece quando as entradas são iguais. Essa linha aqui e essa linha aqui, tá? E aí eu estou perguntando, o que é X ou X? O que é isso? X também. Depois você vê a primeira vez, você não consegue não ver, né? Tipo, por isso que eu gosto de mostrar assim, aí, com calma e tal, e paciência. Porque fazer exercício, vocês vão fazer um monte de exercício em casa. Eu não preciso ficar fazendo aqui com vocês. Isso aqui eu acho que é difícil de ver sozinho. A primeira vez, assim. Tá? Mas uma vez que você vê, você não consegue desver. Né? Tá até animado aqui o rapaz. Tudo bem? Todo mundo está convencido de que x mais x dá x, né? E aí perceba que foge da coisa dos números, né? Tá? Porque você poderia escrever, aí é um abuso de notação monstruoso, mas eu já vi isso em livros. Você pode escrever aqui, ó, x ao quadrado igual a x aqui, nessa lógica aqui. Eu já vi essa notação, tá? Cuidado. E eu já vi essa notação aqui, de 2x é igual a x. Eu já vi essa notação também antes. Eu não gosto, não. Tô alertando porque eu já vi, por aí, na selva. Tá? Na selva. Tudo bem? Enfim. E quando as duas entradas são diferentes? 0 e 1, 1 e 0. Ou seja, estou perguntando, o que é x ou x barrado? É sempre 1. Vocês estão vendo lá? 1. Também destrói a informação do x, certo? Tá vendo? Na mesma ideia de, ó, o E destrói a informação. Se eu pegar x e x barrado, destrói a informação produzindo 0. O 0 é uma constante. Se eu pegar o x, produzir o x barrado e combinar com o ou, eu destruo o x, destruo aquela informação, produzindo 1. Vira uma constante. Tá? E aí perceba que a gente pode combinar essas coisas. 1 vezes x é x, certo? Então, você pode falar o seguinte, ó. X é igual a 1 vezes x. Só que 1 não é x mais x barrado? Ou qualquer outra variável que você queira usar. Não é? Todo mundo tá vendo ali, ó. X mais x barrado é 1. Você pode vir aqui expandir. Você pode escrever, tá? Y mais y barrado é aquele 1 ali, vezes x. Por exemplo. E aí a gente não viu que é distributivo a multiplicação com a soma aqui? É distributivo, multiplicação com a soma. Você pode escrever ainda aqui, yx mais y barrado x. E aí você pode escrever que xy mais xy barra é x. Isso é um teorema. Mais um teorema. Tem um nome e eu não sei qual nome que é. Ele chama... Deixa eu escrever ele separado aqui. Porque ele está na minha lista e eu fiz aqui meio que na raça. E aí é bom que eu aproveito. O que eu acabei de falar? Ó. X eu posso reescrever como sendo 1 vezes x, que é um daqueles teoremas que eu acabei de mostrar ali para vocês. 1 com qualquer... E multiplicar, entre assim, com qualquer coisa, dá a mesma coisa. Ali agora a gente acabou de ver que uma variável mais o barrado dela é 1.
Sempre, acabei de mostrar ali, olhando a tabela, tá? Vezes x, então esse aqui mantém a igualdade. A gente já viu que é distributivo, então esse aqui pode... E aí eu vou escrever já, sempre tentando deixar na forma bonitinha, tá? Vocês vão ver que eu sempre vou tentar deixar as variáveis na ordem alfabética. E segue isso, tá? Porque isso vai ajudar muito, muito mesmo, tá? Então eu vou escrever aqui, ó, x, y mais x, y barrado, distributiva, tá? Eu sempre posso fazer essa coisa porque o e e o ou são comutativos, né? A vezes b igual a b vezes a mais b igual a b mais a, tudo bem? Então você pode mudar de posição um com o outro. E esse teorema aqui, que eu nem preciso olhar a tabela verdade, já sei que é verdade por conta da argumentação lógica que eu fui usando nos outros teoremas que a gente foi vendo, tá? Esse teorema aqui a gente chama de combinação. Combinação. A gente vai usar ele. Ele vai aparecer de uma outra forma em algum outro momento, mas ele vai aparecer também. A gente vai usar para simplificar funções. Perceba lá. A gente pega a função complicada, entre aspas, complicada do lado direito e transforma numa coisa mais simples do lado esquerdo. Então, a gente usa para eliminar coisas, para simplificar coisas. Tá? Ele aparece de outra forma também. Eu tenho que, como eu estou fazendo freestyle aqui agora, ó, eu posso escrever que x é. Aí eu preciso ver aqui. X. Eu usei esse aqui, certo? Eu não estou conseguindo escrever. Eu usei esse aqui, ó, para expandir. Tá? Eu posso usar esse aqui para expandir. Mesma lógica, ó. Vou tentar fazer a mesma ideia. X, eu posso escrever, eu quero expandir com um zero. E aí lembra que 0 mais qualquer coisa é a mesma coisa, né? Então 0 mais x continua sendo x. É o que a gente viu aqui atrás em algum lugar. Cadê ele? Aqui, né? Olha lá, ó. 0 mais x é x. Tudo bem? E aí eu posso dizer que 0... Opa! 0... Então pinga para lá e para cá, né? 0 é x... Ixi, eu não tô conseguindo escrever, gente. Peraí, aqui. X vezes x barrado é 0. Então vou expandir para cá. Então eu posso escrever isso aqui sendo. Sendo. Aqui eu estou usando o y para a segunda variável, né? Então eu posso escrever que é y vezes y barra é 0 mais x. E aí tem uma propriedade distributiva que eu não provei para vocês, eu vou deixar para vocês olharem a tabela e fazerem, tá? Mas ela diz o seguinte, e aí faz um parênteses aqui. Aqui a gente viu, e ela é meio intuitiva porque fica igualzinho dos números, tá? X vezes y mais z é igual a xy mais xz. O produto distribui sobre a soma. Vou chamar assim, tá? Tem um equivalente, tem um dual dele, que vai falar pra gente o seguinte, tá? X mais y e z. O que aconteceu aqui? Eu troquei e por ou por e. Tá vendo lá? Onde tinha e virou ou, onde tinha ou virou e, tá? E aí essa parada aqui, eu posso escrever assim, tá? X mais y, igual eu fiz aqui, ó, x e y, x mais y. Aí, do lado esquerdo, ó, x multiplicado por z apareceu aqui, aqui vai aparecer, tá? X mais z. E aí aqui, ó, eu combinei as duas parcelas com a operação que estava aqui dentro. Aqui dentro tem um e, eu vou combinar com o e. Aí eu preciso de parênteses aqui. Mesma operação, mesma ideia de distributividade. Essa aqui é meio estranha, meio feia. Eu confesso. Eu fico... Eita! Também. Porque eu estou muito viciado em olhar isso como se fosse um número e pensar como número mesmo. Tá? Mas aqui é o que eu falei para vocês. Praticamente tudo que a gente vai fazer aqui, que acontece com e, acontece alguma coisa parecida com o. E vice-versa. Olha lá. Tá? Esse aqui eu vou deixar para vocês fazerem a tabela verdade e mostrar que isso é verdadeiro. Faz as duas tabelas e vocês vão ver que é verdadeiro. Tá? Mas aqui, ó, seguindo, a gente pode distribuir essa parada aqui. E aí eu posso dizer então que vai ser
x mais y e x mais y barra. E aí esse aqui é o mesmo teorema de combinação, só que o dual dele. Em algum momento ele vai aparecer também, para a gente simplificar funções. Todo mundo comigo? Todo mundo comigo? Então falei de combinação, distributividade, associatividade. Eu também vou deixar para vocês. Associatividade é a ideia de que x, y, z é igual a x, y, z. É para ser isso. E funciona, então chequem. Aí vou de novo convidar vocês a fazer tabela verdade. Faz a parada. E x mais y mais z é igual a x mais y mais z. Não importa a ordem que você faz as somas, não importa a ordem que você faz as multiplicações. Tudo bem? E aí alguém perguntou em algum momento aqui, isso aqui o E quando tem 3 entradas? Exatamente aqui a ideia. Ó, quando tem 3 entradas, você escolhe, primeiro combina duas delas, aí você pega o resultado, combina com o E de novo com a terceira. E a ordem com que você faz não importa, tá vendo lá? Eu não estou provando aqui, mas é verdadeira, aí vocês vão ver na tabela verdade. Todo mundo bem? Todo mundo bem? Seguindo. Tem uma última que eu queria mostrar aqui para vocês, que é a... Já são 11h15. Tem uma última que eu quero mostrar aqui para vocês, que é uma operação que a gente vai chamar de cobertura. Tá? Ela vai falar assim, o seguinte para mim. Eu nunca lembro como é que chega nela, tá? Então vou fazer ela, tipo assim, em vez de pegar o simples e ir expandindo, vocês vão ver a expansão, vou pegar já uma expressão e vou simplificar. Eu espero que eu acerte, tá? Vai falar para mim o seguinte, ó, x mais xy é igual a alguma coisa. Tá. X mais xy é igual a alguma coisa. Aí olha só o negócio aqui. Tem x numa parcela e tem x na outra. Eu posso reescrever isso aqui como sendo x1 mais xy, certo? Multiplicar por 1 não altera a parada. Aí tem x numa parcela e x na outra. Eu posso botar em evidência, que é distributividade. É o contrário dela. Tá? Posso escrever que isso aqui é x vezes 1 mais y. 1 mais qualquer coisa dá o quê, gente? Y. Quanto? Levanta a mão quem acha que é y. Não. Aqui tá convicto. Levanta a mão quem acha que é y. Levanta a mão quem acha que é 1. Levanta a mão quem não acha nada. Eu adoro essa sinceridade. 1 mais y. Espera aí, gente, ó. Cadê a minha tabela? 1, cadê ela aqui, ó? 1 mais qualquer coisa dá quanto? 1. Vai se acostumando. Isso aí, no momento, tem que entrar. Essas aqui eu tô mostrando vocês, porque elas têm que entrar mesmo assim pra ficar... Quanto mais você... Essas aqui que eu tô mostrando, quanto mais rápido vocês internalizarem, mais fácil vai ficar as coisas pra frente, tá? Porque vocês vão ficar usando elas. Isso aqui vira a linguagem de vocês. É igual resolver equação mesmo, tá? Tipo assim, no começo é meio... Você não sabe meio que as regras e aí você fica meio que, tipo, bobocão lá. Tipo, tendo que lembrar as regras o tempo todo. Tudo bem? 1 mais qualquer coisa dá 1. Lembra? O ou só é 0 quando as duas entradas forem 0. Se tiver 1 lá, já sabe o resultado. Tá? Então, isso aqui é x e 1. X e 1 é x. Acertei de primeira. Que era aqui que eu queria chegar. Todo mundo viu? Essa identidade, esse teorema aqui a gente vai chamar de teorema da cobertura. Teorema da cobertura. Tá? Também, esse aqui é o que mais usa para simplificar a função. Esse aqui. Só que ele também vai aparecer de um jeito estranho depois. Mas guarda ele aí. Tudo bem? Por fim, ele tem um dual que fala aqui x vezes x mais y.
x mais y, eu posso escrever como sendo x mais 0, x mais 0, x mais 0, x mais 0, né? X mais 0, somar 0, não altera a parada. Até eu me confundo, tá? X mais 0 vezes x mais y. Aí eu posso botar o x em evidência usando distributividade esquisita. Tá? Usando essa distributividade que a princípio é meio esquisita. E eu posso escrever aqui então o quê? X mais 0 vezes y. Certo? 0 vezes qualquer coisa dá quanto? 0. Isso aí, tá? Então isso aqui ainda posso escrever que é x mais 0. E x mais 0 dá quanto? X. Bom. Cobertura. Todo mundo bem? Todo mundo tranquilo? Todo mundo light, sossegado? Eu vou mandar para vocês no Teams. E aí, obviamente, tá? Tudo que eu falar que eu vou mandar, vamos combinar aqui uma coisa. Tudo que eu falar que eu vou mandar, alguém tem que ir lá no Teams e falar assim, professor, você falou que ia mandar tal coisa e tal, não sei o quê. Tudo bem? Porque as minhas segundas e quartas estão ficando muito lotadas. Eu dou aula aqui pra vocês, aí eu já tenho uma... Tô participando do workshop na hora do almoço, aí eu fico a hora do almoço inteiro lá em reunião, aí eu tenho uma aula de tarde, aí eu tenho trocentas reuniões de tarde. Então alguém tem que me lembrar pra eu poder fazer ou na terça ou na quinta. Que eu vou esquecer. E vocês vão rapidamente aprender. Eu não lembro de nada. Eu não lembro de nada. Meus alunos, meus orientandos ficam loucos assim comigo. Eu não lembro de nada. Vocês vão ficar velhos também, uma hora. Tudo bem? Segue o baile aqui. Segue o baile aqui. Aliás, deixa eu até... Não, quem estiver indo embora pode ir embora. Não, desculpa, não é nada assim. Deixa eu mostrar outra forma de ver esses teoremas. Porque olha só, esse aqui eu estou mostrando para vocês de uma forma bem algébrica, né? Sim? O que está falando? Cobertura. Cobertura. Sim, tá? Os teoremas aqui, eles meio que sempre tem duas expressões. Dá uma olhada no negócio aqui. E aí é bom que eu vou introduzindo coisas assim, como é que desenha os diagramas e tal. Olha só a expressão da esquerda. A expressão da esquerda. Eu posso reescrever ela assim, ó. Muita atenção aqui agora, tá? Eu posso dizer o seguinte. X e Y. Todo mundo concorda que a gente convencionou escrever assim, né? X e Y. Ou, dessa coisa aí, do resultado dessa coisa, o ou com X. O ou era assim, né? Ó. Eu vou escrever assim para já convidá-los a não ficar fazendo umas aranhas de ficar tipo fazendo fiozinho. Dá o mesmo nome para uma coisa que a gente vai falar. Beleza. Implicitamente eu sei que tem um fiozinho, alguma coisa ligando aqui com aqui, tá? A gente vai saber. Tudo bem? Já eu vou desenhar aqui de um outro jeito até um pouquinho melhor ainda do que isso, tá? Mas ó, o que eu tô falando para vocês naquele teorema? Que esse arranjo de portas, é igual a fazer um fio que conecta o X na saída. Porque do lado de cá a gente viu que é X, né? Todo mundo tá vendo? Tudo bem? E aí você pode começar Aqui eu confesso para vocês que eu nunca vi nenhum aluno se aventurar por esse caminho. Vocês gostam? Eu não sei dizer se gosta, ou se é mais seguro, ou se vocês se sentem mais confortáveis mexendo com as letrinhas. Mas, se você vê o arranjo do lado direito, no meio de um circuito grande, já o circuito não está grande. No meio de um circuito grande, você pode trocar aquelas duas coisinhas por um fio, que é muito mais simples. Você pode trocar um pelo outro, que a gente acabou de provar que essas duas coisas são iguais. Tudo bem? A gente acabou de provar que as duas coisas são iguais. Tá? Outra forma de desenhar, que eu acho que fica até melhor, tá? Fica até melhor. Você escreve aqui, ó, as variáveis meio que em cima. Faz como se fosse um barramento. O que eu vou chamar de barramento é meio que juntar vários sinais, tá? Faz um fio assim, ó.
Aí você tem um fio já do x, um sinal o x, você tem um fio do y, tá? Aí você pode fazer alguma coisa assim, ó. Você precisa fazer x e y, né? Pega o x, pega o y. Aí produziu x e y. Aí você precisa combinar esse resultado desse pedacinho com o x, né? Cadê? Com o x. Aí você vem aqui, pega o x de novo aqui. Pronto. Outra forma de escrever. Eu, pessoalmente, gosto bastante dessa... Acho muito elegante fazer isso. Acho muito elegante fazer isso. Tudo bem? Um cuidado só que você vai ter, a gente vai combinar aqui, é deixar as marcações aqui, ó, bem evidentes de onde é que estão conectados esses dois fiozinhos. Primeira coisa que você vai fazer. Não faz só um pontinho assim muito sutil, não. É uma bolinha assim com gosto. Tá? Deixa bem evidente que está coisa conectada. E algo que você não vai fazer, a gente vai combinar aqui, você não vai fazer é cruzar assim, ó, com a bolinha no meio. Não faça isso. Tudo bem? Porque parece bem óbvio que está tudo conectado. Mas, na prática, a história mostrou que toda vez que alguém usou isso aqui, deu ruim. Fica confuso o negócio. Tá? Então não faça isso. Só isso. Cuidado com essas cruzinhas. Sempre que a gente vê cruzinha, a gente vai partir do pressuposto que as coisas não estão conectadas. Tá vendo? E algo que alguns de vocês podem querer fazer, eu acho altamente dispensável. É só para ficar mais complicado o negócio. Alguns de vocês vão querer fazer um fiozinho, tipo, saltando assim por cima. Eu acho bonitinho, sabe? Eu acho fofo. Mas isso aí só deixa o seu diagrama mais complicado. Tá? Só deixa mais curvinha, mais coisinha. Você tem que tentar interpretar. Totalmente dispensável. Tudo bem? Então, segue aí. Próximo. O teorema de todos, o mais importante. Eu guardei para o final, obviamente. O professor sempre passa no fim, quando tá todo mundo cansado, quando já teve gente que foi embora. Às vezes eu falo, esse aqui é o mais importante de todos. Porque esse aqui, de fato, é o mais importante de todos, tá? Esse aqui é sinistro, velho. Esse aqui é sinistro. Hã? Não. Esse aqui ele é tão sinistro que... Vocês perceberam que todos os outros teoremas eles têm um nome meio que de matemática, assim? Toda vez que você... Vou dar uma dica. Toda vez que você encontrar por aí, na física, na matemática, isso aqui, coisas que têm nomes estranhos, é alguma coisa que tá lá. Quando tem nome de gente... Quando tem nome de gente, aquele troço ali é especial. Sempre, tá? Se tem nome de gente, aquele troço é diferenciado. Você pode até não saber por quê, mas tenha certeza. Se tem nome de gente, é porque é diferenciado. Esse aqui que eu vou mostrar agora para vocês chama Teorema de De Morgan. Tem nome de gente. Tá? De Morgan. Foi um lógico importante também. Tá? Inclusive, eu não tenho certeza dessa informação aqui, mas eu vou falar de todo jeito, pode ser que seja fake news. Então, assim, uma pitada de sal. Eu li em algum lugar que o De Morgan provou esse teorema antes de aparecer a ideia da álgebra de Boole, que depois foi reinterpretado na álgebra de Boole. Mas eu não tenho certeza dessa informação. Eu posso estar falando fake news aqui. Tá? Mas não duvido nada que isso tenha acontecido. Tudo bem? Presta atenção comigo aqui. Ele vai falar assim pra gente, ó. Ele vai falar assim pra gente, tá? Se eu combinar x barra com y barra somar, se eu somar x barra com y barra, isso aqui vai ser igual a x e y, tudo barrado. O que quer dizer essa notação, tá? É como se o x e o y estivessem dentro de um parênteses, você faz o x e o y, e aí você pega o resultado e barra. Tá? Eu vou escrever do jeito que a gente está habitualmente instituindo. Isso aqui vai virar uma notação natural para vocês. Tudo bem? X barra mais y barra é igual a xy barra. Tudo bem? É meio difícil de falar, assim, é melhor ver o desenho. É melhor ver as letrinhas. Tá? Como é que prova? Na tabela. Então vamos lá. Ó. X, y, são só duas variáveis, né?
0, 1, 0, 1, 0, 1. Então, vou fazer aqui, ó. Vamos lá. X barra mais Y barra. E do lado de cá eu vou fazer o XY barra. Vamos fazer o XY barra que é mais rápido, né? Mais fácil, tá? Porque é o E. Só que onde aparecer 0 vira 1, onde for 1 vira 0. Tudo bem? Então vai ficar assim, ó. O E, 0 e 0, dá 0, barrou, virou 1. Tá? 0 e 1, dá 0, barrou, virou 1. 0 e 1, ó, 1 e 0, barra, vira 1. 1 e 1, dá 1, barrou, virou 0. Esse é mais rápido, mais fácil. Tá? Do lado esquerdo, então vamos lá. X igual a 0, tá entrando 1, lá na mais. 1 mais qualquer coisa, 1. X barra, x igual a 0, x barra igual a 1. 1 mais qualquer coisa é... Então já vai pensando assim. X é igual a 1. X é igual a 1. X barra é igual a 0. 0 mais qualquer coisa é o qualquer coisa. Então vou olhar o outro lado. Y está igual a 0. O y barrado está igual a 1. Tudo bem? Então dá 1. Pelo mesmo argumento, o y está 1. Y barrado dá 0. A saída aqui vai ser 0. Pergunta. Todo mundo está convencido de que x barra mais y barra é igual a xy tudo barrado? Teorema de De Morgan. Oi? Tá convencido, certo? Beleza. Então, deixa aí, guarda isso aí. Pergunta, filho. Professor, já que então, se eu barrar os dois lados, eu preciso desse normal para ele, só o esse teorema aqui, ele vai falar... como é seu nome? Arthur. Deixa eu ver se eu entendi a pergunta. Você está falando que esse teorema permite trocar a porta E por porta U. Exatamente. Ele vai formar para mim uma relação entre o E e o OU. Ele vai me dar um caminho, e é justamente por isso a importância dele. Ele vai me dar um caminho para trocar o E por OU nas coisas. E aí, olha só que coisa doida, tá? Se eu consigo trocar o E por OU, não estou mencionando na como, mas se eu consigo trocar o E por OU, começa a pensar que é meio dispensável o E ou o OU, né? Você pode meio que jogar um deles fora, porque se eu tenho o E, eu não sei ainda como, mas se eu tenho o E, e eu sempre posso trocar por OU, eu não preciso do OU, por exemplo. Posso escrever tudo só com E, porque onde eu precisar do OU, eu sei fazer a troca a partir do E. Preciso reescrever. Dá uma sensação disso, né? Tá? Dá uma sensação disso. E é essa sensação mesmo que eu quero que você tenha agora. Tá? Já vou... Aliás, já não. Já vou fazer aqui agora. Tá? Vamos lá. Isso daí escrito não seria um E com note depois? É um E com note depois. É o que eu ia fazer aqui agora. Essa coisa aqui, que é a mesma coisa do lado esquerdo, tá vendo? Tá? Essa coisa é tão importante que a gente vai dar um nome para ela. Vai dar um nome, vai fazer uma caixinha também, uma caixinha preta e blá blá blá. Tudo bem? O nome dessa operação é que eu vou chamar de NAND. Não, not AND. O não E. A negação da AND. Tá vendo lá? Tá? Negação da E. Tá? E eu vou dar um símbolo de circuito para ela, tá? Porque esse aqui vai ser extremamente importante. Tá? O símbolo vai ser assim, ó. Então atenção. A AND é assim, né? A negação é assim, certo? É isso aí que está escrito ali, ó, do lado direito, aqui, ó, do lado direito. É isso aí que está escrito aí. Só que isso aqui vai aparecer tantas vezes, tantas vezes, tá? Que a gente vai simplificar um pouco esse desenho aí. E aí, em vez de desenhar esse triângulozinho, tá? Essa tralha toda, a gente vai desenhar assim, ó. A gente vai pegar a bolinha dele e botar aqui na saída. Eu falei para vocês que aquela bolinha tá ligada com a ideia da negação. Tudo bem? E a gente vai chamar isso de NAND. O que ela faz? Ela faz essa coisa aqui, ó. A negação da AND. Tá? A negação da AND. Tudo bem? O dual da AND. Não é o dual, assim. A negação da AND. Tudo bem? Do lado esquerdo. Olha o que está falando aqui do lado esquerdo. Presta atenção. Olha o que está escrito do lado esquerdo. Do lado esquerdo está falando assim.
Se eu pegar o ou e fizer a negação das duas entradas, certo? As duas entradas é igual a de cima ali. É isso que está escrito lá, não é? Todo mundo tá vendo? É o que está escrito ali em cima. Ali do lado esquerdo ali, ó. Na equação algébrica. Tá? Esse cara também vai aparecer. E repare, isso é um sinônimo para NAND, tá? Isso vai aparecer com tanta frequência, tá? Que a gente vai simplificar um pouco isso aqui e vai fazer. Vai pegar esses triângulozinhos e vai botar as bolinhas aqui na entrada, ó. As duas coisas a gente chama de NAND, tá? As duas coisas a gente chama de NAND. Uma que a gente desenha como se fosse uma AND mesmo. E a outra a gente desenha como se fosse a OR. Mas tá com as entradas barradas. A gente chama as duas coisas de NAND. Todo mundo tá vendo? Todo mundo tá comigo? Todo mundo tá comigo? Olha só um outro negócio aqui. Vem comigo. Olha essa tabela do jeito que tá aqui. Agora, alguns minutos atrás, eu propus que a gente interpretasse uma entrada de controle e uma entrada de dados, em vez de duas entradas de dados. A gente pode fazer a mesma ideia aqui. Podemos fazer a mesma ideia. Vamos ver o que dá? Vou quebrar a tabela aqui, ó, em duas partes. Vou olhar o X como entrada de controle. Vamos lá. Estou no modo de operação da metade superior da tabela. X igual a 0. Y0 saiu 1, Y1 saiu 1. O que essa coisa faz? Hã? Oi? Constante o quê? Igual a 1. Isso aí. Vou para o modo de operação 1, a parte metade inferior da tabela. Metade inferior da tabela. Se entrar 0, sai 1. Se entrar 1, sai 0. O que é isso? Inverte. E eu vou escrever assim, ó. Ela pega o y barrado, produz o y barrado. Tudo bem? Opa! Essa parada aqui parece ser interessante. Por quê? Olha comigo. Por quê? Porque a partir dela eu consigo fazer a inversora. Olha que parada doida, gente. A partir da NAND, dessa função, eu consigo fazer a inversora. Todo mundo tá vendo lá? Eu consigo fazer a inversora. Como é que faz a inversora? Pega a NAND, trava uma das entradas em 1, certo? Trava uma das entradas em 1. A outra entrada aqui eu vou chamar de, sei lá, pode ser Y. Isso aqui é igual a fazer interessante, né? É cheio dessas coisas por aqui, tá? Então, isso aqui é uma prova, uma prova, tá? Assim, uma prova argumentativa e tal, mas é uma prova de que a partir da NAND você faz a função, a inversão. Pergunta: a partir da NAND eu consigo fazer a AND? Como é seu nome? Lara. O que você falou? Não, abarrar o quê? Hã? Deixa eu ver se eu estou acompanhando. Ó, eu quero pegar a partir de NAND e fazer a AND. Meio que a NAND já faz a AND, né? Ó, se eu fizer aqui X, Y, bum. Só que tá barrada a saída, certo? Eu preciso barrar a saída para desfazer o barrado. Aquela bolinha ali, né? Como é que eu faço isso só com NAND? Ó, já tá ali em cima. Quer usar só NAND. Tá ali em cima já, não tá? Tá aqui, ó, não tá? Isso aqui não é o inversor? Vê se isso aqui não funciona, ó. Eu pegar outra NAND, travar em uma aqui a entrada, que virou inversora. Isso aqui é o quê? X e Y. Eita. Essa parada que eu acabei de fazer aqui é de moer, tá? É assim, muito mais importante do que tá aparecendo aqui agora. Parece só um joguinho de ficar mexendo coisinha, tá? Mas já, daqui a poucas aulas vocês vão querer ficar fazendo todo o circuito só com NAND. Só com NAND. Depois você entende a lógica da NAND, você fala, cara, eu só quero usar ela. Todo mundo está confortável com isso? O que eu acabei de provar para vocês?
Se eu tenho a NAND, eu faço a inversora. Se eu tenho a NAND, eu faço a AND. Eu faço o E. Pergunta, se eu tenho a NAND, eu consigo fazer o OU? Hã? Se não travasse um? Não, aí eu tenho que botar alguma coisa aqui, ó. Vamos por partes. Vou repetir a pergunta. Se eu tenho a NAND, eu consigo fazer o OU? Olha só o que está escrito aqui em cima. Aqui em cima está falando que eu posso trocar o E por OU, certo? Não é? No contexto da NAND? Opa, então vamos fazer aqui. Primeira coisa, vamos lá. Se eu tenho a NAND e eu quero fazer o OU, então eu posso olhar e falar assim, Teorema de De Morgan me traz daqui para cá. É sinônimo. Isso aqui está embaixo é a NAND. Para chegar na OU, eu preciso desfazer aquelas duas bolinhas, os inversores, né? Tá vendo? E aí a gente viu o primeiro teorema de todos, que é barrado, barrado, desfaz o barrado, certo? Então eu tenho que fazer o seguinte, ó. Vê comigo se é isso. Pegar a NAND. Todo mundo tá vendo a NAND aqui, né? Todo mundo tá vendo a NAND aqui. Então eu preciso vir aqui e fazer assim, ó. Barrado. Barrado, certo? Porque aí, ó, a gente viu que x barrado barrado é x. Isso daí é sinônimo de OU. Só que eu quero fazer só com NAND. Só com NAND. Como é que faz o inversor com NAND? Então vou desenhar. Vai ficar assim, ó. Primeiro inversor. Eu vou botar aqui a primeira variável x, vou travar em 1 aqui. Então isso aqui, como é comigo? Isso aqui é x barrado, certo? Aí eu vou fazer outra. Vou botar o y aqui. Vou botar 1 aqui. Isso aqui é y barrado. Todo mundo comigo? Isso aqui é y barrado. Aí eu vou passar esses dois caras na NAND. Aí o que a NAND faz? Ó? Ela vai pegar x barrado e vai barrar. Vai pegar o y barrado e vai barrar de novo. Então eu vou ficar com x barra barra mais y barra barra. Barrinha, barrinha. Uou. O que é isso aqui que está aqui? X mais y. Parece uma complicação, tá? Parece uma complicação, mas é só parece. Porque isso aqui tem uma implicação extremamente profunda, que é falar o seguinte. O que eu acabei de mostrar para vocês é a NAND consegue produzir o NOT. Tá escrito aqui como faz. A receita. Tá? A NAND, só com NANDs, perceba que não é só uma porta. Eu faço uma combinação dessas operações. Mas só usando NAND, eu consigo fazer a AND. Tá aqui a receita. E só com a NAND, só com NANDs, perceba que mais de uma, inclusive arrumando as variáveis, eu consigo fazer o OU. Se eu tiver a NAND, eu faço todas as 3 operações básicas que a gente estava fazendo até então. A gente vai chamar a NAND de função canônica. É a única que você precisa. É a única que você precisa. Vocês estão ficaram quietinhos assim, porque tipo, é um negócio realmente... Eu falei que se tem nome de gente é porque o bicho é sinistro. Tá? É sinistro. A NAND, em alguns contextos, vão ser chamadas de porta lógica universal. Tá cortando ali para vocês, né? Porta lógica universal, por esse motivo. Na aula que vem eu vou mostrar para vocês que a gente sempre pode escrever as funções como soma de produto, produto de soma, vou escrever de uma que a gente vai chamar de forma canônica. E aí, como a gente sempre pode fazer a AND, a OR, as coisas tudo só da NAND, a gente pode escrever qualquer função só a partir da NAND. Mas aqui já dá uma boa coisa para vocês. Teorema de De Morgan. Eu falei que era sinistro. O Teorema de De Morgan tem um dual. Lembra que eu falei que tudo que acontece com a AND meio que tem uma coisa que parece faz com a OR? Vamos lá. O dual do Teorema de De Morgan. Eita. Vai falar para mim o seguinte, tá? Que x barra e y barra
é x mais y bar. Tudo bem? A prova é igualzinho, vai lá e vê na tabela. Tá? Eu já vou fazer logo só a tabela que me interessa, que eu vou dar um nome para ela, para essa operação aqui, tá? X mais y barra. Repare, quer fazer o ou e barrar no final, tá? O ou é verdadeiro quando qualquer uma das entradas for verdadeira. Então isso aqui vai ser falso quando qualquer uma das entradas for verdadeira e um caso contrário, certo? Eu vou dar nome para esse cara aqui, porque esse cara aqui é extremamente relevante também. Eu vou chamar de não ou, nor, tá? Não ou, nor. E aí vamos dar um símbolo para ela. E aí, essa é a mesma lógica, tá? Vocês meio que já estão... Olha só um negócio aqui. Eu posso fazer aqui a ou, negar ela, fazer esse símbolo aqui. Vai ser o símbolo que a gente vai usar. O teorema de De Morgan, que está escrito ali na álgebra, está dizendo para mim o seguinte, que isso aqui é igual, posso reescrever isso, assim, ó. Todo mundo tá vendo? Tá dizendo que é igual, tá? E de forma semelhante, você pode vir aqui e falar, se começar a se perguntar, a partir da NOR, eu consigo construir a NOT? A partir da NOR, eu consigo construir a OR? A partir da NOR, eu consigo construir a AND? A resposta vai ser verdadeira para todos os casos. Eu vou deixar como exercício para vocês fazerem, mas qual é o caminho para começar? Mesma coisa que a gente acabou de fazer. E eu convido vocês a perceber a técnica. Olha a técnica que eu fiz, que eu estou propondo o tempo todo, que para mim é o tema da aula hoje. Eu falei um monte de teoremas, mas acho que a coisa mais importante que você sair daqui hoje é essa ideia de pegar a tabela, quebrar a tabela em partes e olhar o que essas partes fazem. Eu acho que essa é a coisa mais importante que eu posso passar aqui hoje para vocês. Tá? Porque perceba que isso foi dando eu fui fazendo isso foi dando várias percepções pra gente. Várias percepções e a gente foi construindo coisas em cima delas, tá? Nesse caso aqui, o que ela tá fazendo? Ó, y barrado. O que ela tá fazendo aqui? Produzindo zero. Opa, como é que faz a NOT a partir da NOR? Bota uma das entradas em zero. Trava uma das entradas em zero. Aí você faz a inversora. Você já tem a coisa que faz a soma, só que está barrado. Você precisa barrar de novo para desfazer. Você precisa fazer um barrado aqui em cima para desfazer. Você já sabe fazer a NOT a partir da NOR. Aí você faz a OR. Para fazer a AND, você tem aqui o teorema que te mostra como é que sai de um lado e vai para o outro. Faz esse cara. Só que você precisa desfazer esse barrado e esse barrado. Então o que você coloca? Você coloca na entrada x barra, que é quando entrar na função vai barrar de novo, vai virar só x. Você bota na entrada a função y barra, que aí vai barrar de novo a função, e aí você fica com y. Todo mundo viu? Mesma ideia. A NOR, por esse motivo, também vai ser uma função canônica. Ela sozinha também serve para fazer qualquer outra. Ela sozinha serve para fazer as outras. Tá? E aí, em alguns contextos, vocês vão querer ficar fazendo coisas só com NAND. Eu vou mostrar como é que faz só com NAND. Eu tenho certeza que vocês vão criar uma certa predileção pela NAND, por conta da forma como eu vou escrever as coisas aqui, e os exemplos que a gente vai mostrar, e tal. Mas você pode formar toda a teoria em torno da NOR. Em torno da NOR. Tá? Em torno da NOR. E a gente pode também, e aí? Talvez vocês queiram fazer isso. Combinar as duas coisas. Que ajuda. Tá? Mas eu vou fazer muito exemplo aqui só com NAND. Eu vou mostrar que é muito. Chega a ser bobo. A primeira vez que você vê, você vai falar: ah, não, professor, pô, tá me zoou, né, velho? Vocês vão ficar com a sensação de cheating, assim, né? Tipo, tá roubando. Mas não.
Tá? Vocês vão ver que é bem tranquilo. O passo que a gente vai dar para fazer as coisas só com NAND tá muito tranquilo. Tudo bem, gente? Tem muita coisa que eu falei aqui hoje. Muita coisa. Cara, eu falei muita coisa. Apesar de eu ter tentado falar devagar. Tá? Falei muita coisa. Em especial, só um segundo. Em especial, pra gente fechar aqui. Tá? Em especial, vários teoremas. Primeiro deles lá, ó, aniquilação, identidade. Guarda essas. Internaliza essas regrinhas aí. Como se fossem regrinhas mesmo, mas são teoremas. Tá? Multiplicar por 0 dá 0. Multiplicar por 1 preserva a coisa. Soma 1 dá 1. Olha lá, tá escrito lá. Soma 1 dá 1. Soma 0 preserva. Guarda essa ideia. Idempotência. Meio que elevar ao quadrado. Preserva a informação. Entre aspas, tá? Dobrar alguma coisa lá. Ó, x mais x. Preserva a informação. Preserva o x. Essa coisa entre aspas também. Beleza? Se você combinar x com x bar. Você pegou uma informação. Inverteu ela. Quando você combinar. Seja com e, seja com ou. Você destrói ela. Num caso com 0, no outro caso com 1, mas você destrói a informação. Tá? Por fim, vários outros aqui que eles vão aparecer depois. Guarda esse aqui. Teorema de De Morgan. Ele é um... De novo, tem nome de gente. Isso aqui vai aparecer muitas e muitas e muitas vezes. Tá? Por isso que ele tem nome de gente. Tudo bem? É uma homenagem a quem sacou essa parada aqui. É uma conexão entre o e e o ou. Ele te permite sair do mundinho de coisas feitas com e ir para o mundinho de coisas feitas com ou. E vice-versa. Ele te permite sair do mundinho de coisas feitas com ou e ir para o mundinho de coisas feitas com e. Tá? Estou mostrando aqui para vocês ainda que essas duas funções, a NAND, que eu defini aqui agora, a partir do DEMOR, e a NOR, são duas funções universais. Você só precisa de uma delas. E você faz tudo. Tá? Você faz tudo. E por fim, eu acho que a coisa mais importante de todas as teoremas são importantes, mas mais importante de todos, mais importante que eles especificamente, é essa ideia que eu mostrei aqui para vocês de quebrar a tabela e tentando ler de uma forma um pouco mais abstrata. Tá? Basicamente o que eu fui tentando fazer é combinar as linhas aqui, ó, e tentando sacar e eu olhar e falar assim, o que essa linha, o que essas duas linhas da tabela me dizem? Elas me dizem uma coisa. As duas juntas. O que essas duas linhas da tabela juntas me dizem? Em vez de ficar olhando linha por linha. Combinar a informação e tentar daí fazer construir algum outro conhecimento. Tá? Porque esse caminho vai ser o caminho para a gente conseguir fazer coisas mais e mais complicadas. Mais e mais complicadas. Como é que a gente vai fazer isso? Com esse tipo de abstração. Escondendo um pouco de coisa, simplificando um pouco, combinando coisas em coisas um pouco mais simples, mas que carregam a mesma informação lá dela, junto dela. Tudo bem, gente? Isso aqui, pra mim, é a coisa mais importante que vocês precisam levar com vocês. Essa coisa aqui. Essa técnica. Essa coisa que eu usei aqui agora. Tudo bem? Bom restante de quarta-feira pra vocês. A gente se fala na segunda-feira. E alguém me lembra de botar o plano da disciplina lá no Teams. Pode falar.